A nossa história começa com nosso protagonista acordando em completa escuridão. Confuso, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando algum jeito de acender a luz. Só que ele não acha nada. Do nada, surge uma rachadura no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta gigantesca, sem entender nada. O protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mexer. É aí que os status dele aparecem, e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz avisa que a janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todos os atributos atuais com valores numéricos, tudo bem fácil de entender. A voz também explica que as descrições dos status e itens são fornecidas pela habilidade Voz de Deus, que ainda pode avisar quando algum atributo mudar. O protagonista pergunta se isso é um jogo, mas a voz responde que não pode explicar esse tipo de coisa no nível 1. Então ele pergunta, quem é ela? A resposta é a mesma, não pode explicar. Já ficando irritado, ele pergunta quem ele é e onde está, mas de novo recebe a mesma resposta. Cansado disso, ele grita para a voz parar de repetir a mesma coisa, mas acaba caindo da árvore sem querer. No chão, a voz avisa que ele ganhou a habilidade Resistência à Queda e o título Desastrado. Ele fica ofendido, mas nem tem tempo de reclamar, porque começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, ele consegue se salvar. Olhando o reflexo na água, ele confirma, ele é mesmo um ovo. Totalmente confuso. Ele diz que nada disso faz sentido e que não entende o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão, um monstro de rank F, filho de um dragão, e se a casca quebrar, ele morre. E não é só isso, ele também é fraco, e tem inteligência baixa por causa do cérebro ainda não desenvolvido, então tudo que ele consegue fazer é rolar. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e avisa que apesar de ele poder se tornar um dragão aterrorizante com o tempo, ovos de dragão são considerados uma iguaria. Afinal, aventureiros costumam destruir qualquer ovo de dragão que encontram, só evitam chegar perto se a mãe dragão estiver por perto. Isso só deixa ele ainda mais confuso. Nesse momento, ele começa a rolar morro abaixo. Enquanto isso, o sistema avisa que a habilidade rolar subiu do nível 1 pro 2. Na hora, ele vai checar o que ganhou com level up, descobre que agora consegue controlar a direção e virar. Então ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas acaba caindo de uma altura enorme. De novo, o sistema avisa que Resistência à Queda e Desastrado subiram de nível. Vendo que só restaram 3 pontos de vida, ele decide dar uma pausa. Horas se passam e à noite, ele percebe que descansar recupera o HP, ou melhor, os pontos de vida. Sem enrolar, decide se mover de novo. Enquanto anda, ele comenta como tudo é estranho, porque apesar de agora ser um ovo, em algum momento vai ter que chocar e virar um dragão. Só que ele não faz ideia de como chegar até lá. Ele tenta pensar nisso como um RPG, onde precisa ganhar experiência, subir de nível e evoluir, o que provavelmente significa lutar contra inimigos, algo que ele não quer fazer de jeito nenhum. Afinal, ele é só um ovo, então ele vê algo atrás de uma árvore. Olha melhor e percebe que é um inseto. Ao checar os status, descobre que é um verme sombrio, com o título Comedor de Ovos. O bicho percebe o protagonista e, como o título indica, começa a rastejar na direção dele para tentar comê-lo. Começa então uma perseguição. O protagonista tenta pensar em como derrotar o inimigo. Ele até pensa em atacar, mas vê que o verme tem mais HP do que ele, então se bater de frente vai morrer. Ao avistar um desfiladeiro, ele tem uma ideia. Leva o verme até lá, e quando o bicho pula para tentar devorá-lo, o protagonista desvia, e com um impulso, empurra o verme do penhasco, parado em cima do corpo do inimigo. Ele se pergunta se venceu, mas nesse exato momento o verme se levanta. Nosso ovo implora para a criatura desistir, e o verme acaba cedendo e cai morto. O protagonista fica se perguntando se ele morreu mesmo, já que não vê mais ele se mexendo. Aí o sistema do jogo avisa que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Andante dá mais 12 pontos extras. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo e o sistema anuncia que ele upou do nível 1 pro 5, chegando no nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema mostra duas opções de evolução: Dragão Bebê ou Dragão Pequeno. Como ele não sabe qual escolher, o sistema explica como é o Dragão Pequeno. É uma espécie de dragão menor, mas ainda maior que um urso, e com sopro de fogo. Já o dragão bebê tem carne bem macia, é bem fraco, tem garras e presas curtas, mas possui um potencial enorme, com várias evoluções possíveis, só que a maioria acaba sendo caçada por aventureiros ou monstros. O protagonista fica meio pra baixo com a descrição do dragão bebê e prefere o dragão pequeno por parecer mais equilibrado, até sentir umas mãos e ouvir uma voz repetindo que ele precisa ficar mais forte, que só existe um caminho diante dele, o do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele. O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema então avisa que a habilidade Voz de Deus subiu do nível 1 pro 2. Ele imagina que a voz apareceu porque ele falou em dragão pequeno equilibrado. Pensando melhor, se só um caminho leva ao topo, o dragão bebê tem mais potencial, já que pode evoluir para vários tipos diferentes de dragão, enquanto o dragão pequeno tem menos opções, e pode acabar estagnando. Depois de refletir bem, ele escolhe com confiança o dragão bebê. A casca do ovo se quebra, saem pernas e uma cauda.
O sistema avisa que, graças ao título Filho do Rei Dragão nível 1, resistências abaixo do nível 5 foram fortalecidas. Além disso, ele ganha as habilidades Escama de Dragão, Sopro Bebê, Assobio e Mordida. Os atributos dele sobem de repente, mas a vida e a mana ainda não estão no máximo. Ou seja, mesmo evoluindo, ele ainda precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, até sentir fome e, por algum motivo, achar a lagarta apetitosa. Ele entende que é instinto de dragão. O corpo tá pedindo para ele comer para poder se curar e lutar. Nesse momento, a voz divina fala de novo que ele precisa ficar forte, sem muita escolha. Ele acaba comendo a lagarta, rugindo de nojo por causa do gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele entende que reencarnou em outro mundo e agora é algum tipo de filhote de dragão. Também percebe que o mundo funciona como um RPG, dá pra ganhar experiência, upar e evoluir, só que ele não lembra nada da vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem se era homem ou mulher. Atrás dele, ele escuta mais insetos como os do dia anterior e começa a caçá-los, ganhando experiência e subindo do nível 1 pro 3. Aí ele decide testar o Sopro Bebê, queimando e comendo os insetos, indo do nível 5 pro 7. Depois de tanto lutar, ele ganha o título Lutador Corpo a Corpo e a habilidade Soco do Dragão, explodindo o inimigo com o punho e subindo do nível 14 pro 15. Depois disso, o dragão diz que logo vai alcançar o famoso topo. Mas ele fica com fome de novo e só consegue comer a mesma coisa nojenta de antes. Só de lembrar, já dá vontade de vomitar, até que ele vê uns cogumelos. Por curiosidade, ele experimenta e solta outro rugido. Um tempo depois, vemos ele bebendo água, porque os cogumelos eram venenosos e fizeram ele botar tudo pra fora. Aprendida a lição, o sistema avisa que ele ganhou a habilidade Resistência a Veneno e que desajeitado subiu de nível. Depois disso, ele entra na floresta em busca de uma comida que não seja inseto. Então ele encontra um lobo cinzento. Ao ver que os status do lobo são menores que os dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o Sopro do Dragão e finaliza com o Soco do Dragão. Aí vemos o lobo já assado. O protagonista se aproxima e percebe que a carne tá com cheiro de churrasco. Animado, ele resolve assar mais um pouco. Assim, consegue carne bem passada, prova e confirma, é deliciosa. À tarde ele caça outro lobo e sobe mais um nível. Enquanto estava cozinhando, ele comenta que parece que vai poder evoluir de novo no nível 25, ou seja, faltam só 5 níveis. Justo quando achava que já estava se adaptando à vida como dragão, ele começa a ouvir umas vozes distorcidas. O dragãozinho reconhece que são vozes humanas e fica todo animado, então vai dar uma olhada. Atrás de uma árvore, ele descobre que são aventureiros. Todo empolgado, ele pensa em se apresentar, mas aí lembra que é um dragão, e começa a ficar na dúvida. Mesmo assim, ele lembra que é fofinho, então acha que eles não fariam nada com ele. Primeiro, ele observa os status deles e percebe que não são mais fortes que ele, embora, claro, em grupo ainda sejam perigosos. Depois de um breve debate interno, ele decide se apresentar. Então ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um bom dragãozinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham, e se não querem abraçar ele. O líder do grupo manda a garota recuar, porque aos olhos deles o protagonista é um dragão maligno. Ele puxa a espada e usa uma habilidade que abre um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão de dor. Em seguida, a maga lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente que tá perdendo a sensibilidade do corpo. Logo depois, o sistema avisa que ele adquiriu a habilidade Resistência à Magia. Ele tenta fugir, mas o feitiço impede. Ele começa a se perguntar se eles veem ele como inimigo ou talvez como comida. Se chamando de idiota, ele pensa em como conseguiu se convencer de que um dragão poderia fazer amizade com humanos, lembrando de tudo que passou para sair do ovo e evoluir. Ele reclama que isso é uma droga, diz que não quer morrer e, usando suas últimas forças, chorando, implora para que ajudem ele. A mulher se coloca na frente dele e pede pro aventureiro esperar. O dragão vê que ela tá tentando protegê-lo, e quando fecha os olhos, sente uma mão quente. Ele percebe que a garota tá usando magia para curá-lo, mesmo não ouvindo muito bem. Entende que ela perguntou se ele tá bem. Ele não sabe por que ela tá ajudando um dragão, mas fica muito grato. Os outros aventureiros também não entendem e simplesmente vão embora. O dragão olha os status da garota e vê que o nome dela é Milia Miliania, uma humana do tipo Terra. Os pontos de vida dela estão ok, mas por ter curado ele, quase não sobrou mana, e mesmo assim ela fez isso para salvá-lo. Aos poucos, o dragão sente a paralisia passando. Talvez a Milian vá embora quando perceber que ele tá bem, mas por enquanto ele decide ficar parado mais um pouco. Por causa disso, o sistema avisa que ele ganhou o título de mentiroso. De repente, quando a Milian fala com ele, ele adquire a habilidade Idioma Grisian. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir, melhor ele vai conseguir entender ela, e fica ansioso para aprender logo. Mas então ele ouve um rugido e gritos de pessoas. A atmosfera toda fica vermelha e pesada. O dragão sabe que isso é coisa ruim, porque claramente é um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. A Milian vai atrás dos companheiros, mas o dragão tenta impedir, dizendo para ela não ir porque não vai conseguir fazer nada.
Além disso, ela não tem mais mana e não vai conseguir usar magia de cura neles. A Milian sabe disso, mas vai mesmo assim. O dragão tenta segui-la, mas ainda tá paralisado, batendo na própria perna para tentar fazê-la se mexer, porque a Milian não vai conseguir derrotar o que quer que tenha aparecido. Mas se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez ele consiga ajudar. Então vemos ele correndo o mais rápido que pode para encontrar a Milian, mas no caminho ele dá de cara com um pequeno dragão de rocha, Henxie, com 197 pontos de vida, enquanto ele mal tem 38 dos 72 que possui. Mesmo assim, ele ignora isso e procura Milian, vendo ela caída debaixo do pequeno dragão de rocha. Só que ele acaba fazendo muito barulho e chama a atenção do monstro. O dragão de rocha se vira e começa a se aproximar devagar, soltando um rugido que faz o protagonista cair no chão, olhando para a criatura de baixo para cima, sem conseguir fazer nada contra ela. O medo toma conta dele no instante em que percebe o que está acontecendo. Sem pensar duas vezes, ele se joga mais fundo no meio dos arbustos e se encolhe todo, tentando deixar o corpo o menor possível. A cabeça entra em parafuso enquanto o pânico bate forte, não tem como ele sobreviver a um encontro desse. Aí ele comete o erro de olhar pelas frestas da vegetação, e o que vê só piora tudo. A Milian tá caída no chão, completamente imóvel, com a barra de vida quase zerada, mostrando só 6 pontinhos restantes. A voz divina corta o pânico dele com uma ordem seca. Manda ele fugir imediatamente, avisando que qualquer confronto direto com aquele monstro vai resultar em morte certa. A urgência da voz só faz o terror aumentar. Lá no fundo, ele sabe que é verdade, ele é fraco demais e inexperiente demais para enfrentar algo como um dragão de pedra. A escolha lógica, a mais óbvia para sobreviver, seria virar as costas e correr o mais longe possível. Mesmo entendendo isso perfeitamente, ele simplesmente não consegue abandonar a Milian à própria sorte. No primeiro segundo em que surge uma brecha, ele se lança para frente e acerta o dragão de pedra bem no rosto antes que ele consiga reagir. No movimento do ataque, ele vê os dois aventureiros que encontrou antes. Um já tá morto, com o corpo jogado no chão de um jeito estranho. O outro ainda tá consciente, mas só com 5 pontos de vida separando ele da morte. Um plano se forma na cabeça dele em questão de segundos. Se ele conseguir chamar a atenção do dragão e criar distância suficiente, talvez dê pra voltar depois e ajudar quem ainda estiver vivo. Ele vira e sai correndo com tudo que tem, forçando o corpo além do limite. O dragão de pedra bate o peso gigantesco no chão, e o tremor faz ele cair de cara na terra antes mesmo de ir muito longe. Enquanto tenta se levantar, o dragão já encurta a distância com um único salto. A criatura se lança direto contra ele, e ele reage no puro instinto, soca o rosto do dragão com um punho envolto em fogo. O impacto deveria causar um estrago absurdo, fácil de cortar a vida do monstro pela metade, mas não. A barra de vida do dragão começa a se encher sozinha, recuperando tudo como se o ataque nunca tivesse existido. É nesse momento, enquanto o dragão está ocupado se regenerando, que ele percebe algo importante. Essa pequena janela é a chance de pegar a Milian e fugir. Ele ia se mover quando lembra do outro aventureiro que ainda tá respirando ali perto. A realidade bate pesado, não tem força nem tempo para salvar os dois. Depois de alguns segundos de conflito interno doloroso, ele faz a escolha cruel, deixa o aventureiro para trás e foca só em tirar a Milian dali viva. Ele coloca a Milian nas costas e corre mais fundo na floresta, mas para de repente quando um cheiro familiar invade o nariz. O olfato dele nunca falhou, e agora tá dizendo que lobos cinzentos estão por perto. E não dá outra. Segundos depois, uma alcateia inteira sai das árvores e começa a persegui-los. Ele força ainda mais o corpo, corre até os pulmões queimarem, mas os lobos são mais rápidos, e logo cercam os dois, sem nenhuma rota de fuga. Algum tempo depois, a Milian abre os olhos por um breve momento. Pela consciência quase apagando, ela vê ele lutando contra vários lobos cinzentos ao mesmo tempo. Ele usa as mãos nuas, as garras, até os dentes para derrubar um por um. Então a visão escurece de novo, e ela perde os sentidos mais uma vez. Depois de derrotar o último dos lobos, ele continua carregando a Milian pela floresta até avistar ao longe um pequeno vilarejo humano. Aí ele começa a gritar por ajuda com toda a força dos pulmões, torcendo desesperadamente para que alguém escute e venha socorrer eles. Os humanos percebem ele se aproximando, mas a reação é exatamente o que ele mais temia. Eles veem ele só como um monstro perigoso que precisa ser eliminado. Um deles enfia uma lança no lado dele, enquanto os outros apontam as armas de forma ameaçadora. Ele tenta explicar que não quer machucar ninguém, que só está tentando salvar a Milian. Mas as palavras que saem da boca dele são totalmente incompreensíveis para eles. Os humanos não entendem uma única sílaba. Ele percebe rápido que tentar se comunicar não vai adiantar nada, então coloca a Milian com cuidado no chão, num lugar onde os humanos possam alcançá-la, e foge antes que ataquem de novo. Assim que ele some, os humanos começam imediatamente a cuidar dos ferimentos da Milian.
Escondido entre as árvores, ele observa tudo e sente um enorme alívio. Pelo menos agora ela está segura. Quando se vira para ir embora, uma verdade amarga se fixa na mente dele. Humanos e dragões nunca foram feitos para serem amigos. A distância entre as duas espécies é grande demais, profunda demais. Ele volta para casa, no fundo da floresta, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Milian abre os olhos e percebe que está deitada numa cama desconhecida. Uma garota chamada Mariabelle está olhando para ela com clara preocupação. Mariabelle explica que Milian sofreu ferimentos graves e foi levada até ali para ser tratada. Ela ficou inconsciente por 2 dias inteiros. Milian escuta tudo tentando juntar as peças, mas suas memórias estão confusas e fragmentadas. Ela não consegue lembrar quem a tirou da floresta e a levou até o vilarejo. A primeira coisa que passa pela cabeça dela é que o Grande e o Doss devem tê-la salvado. Então ela pergunta onde eles estão. A expressão da Mariabelle fica pesada quando ela responde: o Grande está morto, o corpo dele foi encontrado na floresta. Já o Doss, não acharam nem os restos, então acreditam que o dragão de pedra o devorou completamente. Mariabelle ainda comenta, com amargura, que o Grande e o Doss foram idiotas por acharem que tinham alguma chance contra um dragão de pedra. A notícia atinge Milian como um soco. Na hora ela começa a se culpar por tudo, convencida de que a morte deles é culpa dela. Mariabelle diz para ela parar de se torturar desse jeito e lembra que no fim das contas foi até uma sorte Milian ter sobrevivido, já que os companheiros dela eram teimosos e nunca escutavam ninguém. Essas palavras despertam uma enxurrada de lembranças na mente da Milian. Ela se lembra de como o Doss sempre foi o primeiro da vila a lidar com ameaças de monstros. As crianças o admiravam, viam nele um herói, um exemplo. Mas um tempo atrás, houve um incidente em que Doss encontrou um dragão de pedra e decidiu recuar em vez de lutar. A história se espalhou pela vila e algumas pessoas começaram a zombar dele por ter fugido. Aquilo feriu fundo o orgulho dele. Doss levou tudo pro lado pessoal e jurou que da próxima vez que encontrasse um dragão de pedra, iria derrotá-lo, custasse o que custasse. 2 dias atrás, essa obsessão finalmente tomou conta dele. Doss ficou focado em provar que era o aventureiro mais forte da região. Ele chegou até a mentir para Milian, dizendo que a Mariabelle tinha dado permissão para caçar um dragão de pedra. Milian tentou de tudo para fazê-lo desistir, avisou várias vezes sobre o perigo, mas o orgulho falou mais alto. Ele se recusou a voltar atrás, e pior ainda, pressionou e manipulou Milian emocionalmente para que ela fosse junto numa missão que, no fim das contas, era praticamente um suicídio. É exatamente por isso que a Mariabelle chama o Doss de idiota. O orgulho dele cegou ele para a realidade e, no fim das contas, custou a própria vida. Mesmo assim, a Mariabelle não consegue esconder a surpresa por Milian ter conseguido escapar sem sofrer nenhum ferimento fatal. A Milian insiste que alguém deve ter carregado ela de volta até a vila, mas a Mariabelle corta ela na hora. Ela explica que nenhum aventureiro arriscaria a própria vida para salvar outro aventureiro ferido, qualquer de um monstro tão perigoso quanto um dragão de pedra. Simplesmente não faz sentido. A Milian mantém a posição dela, dizendo que lembra claramente de alguém levando ela em direção à vila. A Mariabelle sugere que as memórias dela estão confusas por causa do trauma e do golpe pesado que ela levou durante a batalha. Mas a Milian não consegue aceitar isso por completo, porque no meio das memórias quebradas dela existe a sensação muito clara de que foi salva por um dragão. Quanto mais ela pensa nisso, mais começa a se perguntar se aquele pequeno dragão que ela encontrou antes não foi o mesmo que carregou ela até um lugar seguro. No dia seguinte, ele acorda se sentindo estranhamente cheio de energia. Os ferimentos dele cicatrizaram bastante durante a noite, muito mais do que seria possível para qualquer criatura normal. Ele pensa nisso por um instante e percebe que se ainda fosse humano, uma recuperação dessa seria totalmente impossível. Um corpo humano simplesmente não conseguiria se regenerar tão rápido depois de ferimentos tão graves. Ele deixa esses pensamentos de lado e olha para o céu, se perguntando como a Milian está e se ela realmente está em segurança. A mente dele volta para a luta contra o dragão de pedra, revivendo o momento em que os ataques dele mal arranharam o inimigo e ele se sentiu completamente impotente. Essa lembrança acende algo dentro dele, uma determinação feroz de ficar mais forte, não importa o que custe. Ele faz um juramento firme para si mesmo de que vai conseguir poder suficiente para proteger pessoas que estejam em perigo. Com esse objetivo queimando na mente, ele começa a treinar imediatamente. Ele encontra um grupo de vermes sombrios e extermina todos um por um, esperando acumular experiência suficiente para alcançar o próximo estágio de evolução. Pouco tempo depois, uma notificação aparece informando que ele chegou ao nível 25 e agora pode evoluir. Dessa vez é diferente de antes. Em vez de ter só 2 opções de evolução, agora ele tem 5 caminhos diferentes disponíveis. Essa quantidade repentina de escolhas deixa ele dividido e inseguro sobre qual direção seguir. A voz divina decide intervir e explicar cada opção em detalhes. A voz começa falando do mini dragão, explicando que, apesar de ter um corpo pequeno parecido com a forma atual de dragão bebê, a velocidade de evolução dele é extremamente lenta e as opções futuras de evolução são bem limitadas. Ele perde o interesse na hora, crescimento lento é exatamente
exatamente o oposto do que ele precisa agora, então pede para a voz explicar a próxima opção. A voz divina passa uma por uma, explicando com calma as vantagens e desvantagens de cada caminho evolutivo. Mas uma opção chama muito mais a atenção dele do que as outras: o dragão da calamidade juvenil. Segundo a voz, o dragão da calamidade é o primeiro estágio de um dragão maligno que espalha desastre e destruição por onde passa. As vantagens incluem uma inteligência muito maior e acesso à habilidade de transformação humana, que permitiria a ele assumir forma humana e visitar vilas livremente, sem ser atacado à primeira vista. A reação inicial dele é rejeitar a ideia na hora ao ouvir que é a cria de um dragão maligno. Mas depois de pensar um pouco, algo específico que a voz mencionou fica martelando na cabeça dele: a transformação humana. O rosto dele esquenta ao imaginar poder andar pelas vilas em forma humana, interagir com as pessoas normalmente em vez de ser caçado como um monstro. Mesmo assim, escolher essa evolução significaria se tornar um dragão maligno portador de calamidades. Ele fica completamente travado, incapaz de decidir, sabendo muito bem que uma escolha errada pode destruir tudo o que ele está tentando alcançar.